Olá, sejam bem-vindos a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você, querido internauta, querida internauta, que estará se unindo em nossos corações, em nossos sentimentos, num momento de oração, num momento de vibrações, num momento de aprendizado com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz, o amor, a luz do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja no coração de cada um de nós. Aqui estamos, iniciando mais um culto do Evangelho no lar e no coração. Com muita alegria, com muita esperança, estamos criando esse ambiente de luz onde nós estivermos agora, em nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, ou mesmo
na via pública. O essencial é o pensamento e o sentimento ligado com o nosso Pai, com o nosso Criador e com nosso divino amigo e médico das almas, Senhor Jesus. Nesses momentos teremos a oportunidade de oferecermos a nossa oração por aqueles a quem nós desejamos auxiliar, pessoas que estão com dificuldade na saúde física, pessoas conhecidas, amigas, que foram submetidas a cirurgias graves, que estão em recuperação, pessoas que estão procurando aliviar os seus males com muita confiança na providência divina. Temos a certeza de que os bons espíritos, essas falanges de trabalhadores da seara de nosso Senhor, estão em toda parte, especialmente nesses locais, nos hospitais, nas enfermarias, UTIs, onde estiver uma dor, onde estiver um desconforto, ali estará sempre presente um trabalhador da seara de nosso Senhor Jesus Cristo, procurando levar o conforto, o alívio. E o nosso pensamento, a nossa oração, favorece o trabalho desses espíritos. E então é motivo de muita alegria, de muita esperança para todos nós. E nós também, com as nossas necessidades particulares, cada um de nós, em nossos enfrentamentos do dia a dia, precisamos de oração, precisamos dessas energias revigorantes. E os missionários da luz sempre dispostos a nos ajudar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, somente agradecer a Deus e fazer a nossa parte. Lembrando que nós poderemos deixar uma vasilha com água, uma jarra, um copo, que nós receberemos a fluidificação dessas águas. Energias que descem sobre nós das esferas mais altas. E então, vamos iniciar com o nosso coração voltado a Jesus. Nosso pensamento de confiança na providência divina, nesse Pai que nos ama, que quer o melhor para cada um dos seus filhos, pedindo a ajuda desses que estão sempre nos amparando, espíritos de luz, anjos guardiães, mentores, espíritos familiares. Senhor Jesus, aqui estamos, confiantes nesse amor que nos envolve, confiantes na sabedoria infinita, perfeita do nosso Pai, confiantes na justiça divina, que conhece todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, todos os nossos impedimentos. Aqui estamos, Senhor, agradecidos por saber que estais conosco
e lembrando tuas palavras. Onde estiverem reunidas em meu nome, 2 ou mais pessoas, eu estarei entre elas. Obrigado, Senhor, por esta frase maravilhosa que nos enche de confiança, de alegria e de esperança. Te pedimos que nos ajude a compreender as lições da noite e absorvermos essas energias que estão em torno de nós, sendo irradiadas pelos teus trabalhadores, e que a tua paz permaneça em todos os lares, em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus. Lição de hoje está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira lição. Instruções dos Espíritos, item 12. Quando considero a brevidade da vida, eu fico dolorosamente impressionado com a incessante preocupação de que para vocês o objetivo é o bem-estar material, enquanto dão tão pouca importância e dedicam tão pouco tempo ao seu aperfeiçoamento moral, que vale para a eternidade. Diante da atividade que vocês desenvolvem, dizem que se trata de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, ao passo que quase sempre não significa mais do que procurarem satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade ou de se entregarem aos excessos. Quantos sofrimentos, preocupações e tormentos cada um se procura para si. Quantas noites sem dormir para aumentar uma fortuna muitas vezes mais do que suficiente. Para o cúmulo da cegueira, não é raro vermos aqueles cujo amor desenfreado pela riqueza e pelos gozos que ela proporciona os sujeita a um trabalho penoso, se vangloriarem de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para eles mesmos. Insensatos. Então vocês realmente acreditam que serão levados em conta os seus cuidados e esforços movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho? Ao passo que vocês negligenciam o seu futuro, assim como os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos aqueles que gozam das vantagens da vida social? Vocês só pensaram no seu corpo, seu bem-estar, seus prazeres foram o único objeto de sua solicitude egoísta. Por ele que morre,
vocês desprezaram o Espírito que viverá sempre. Assim, esse Senhor tão mimado e acariciado se tornou o seu tirano. Ele comanda o espírito de vocês, que se fez seu escravo. Seria esse o objetivo da existência que Deus lhes concedeu? Um espírito protetor. Cidade de Cracóvia, 1861. Realmente nós precisamos parar para refletir. O que tem sido o objetivo das nossas atividades aqui no plano físico, nesse mundo material, onde nós o tempo todo estamos buscando promover o bem-estar, os prazeres, a luxúria, a lei do menor esforço. Realmente, essas colocações que este Espírito protetor nos traz, nos obriga a refletir sobre essas questões. Nós aprendemos com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, que somos espíritos em aprendizado, em evolução, em aprimoramento. Estejamos nós encarnados, ligados a um corpo físico, ou desencarnados, desligados das coisas materiais, no sentido de atuar diretamente com esses materiais que o mundo físico nos oferece. Quando nós dizemos desligados, fluidicamente, nosso corpo espiritual é que está exercitando as atividades. Quando nós falamos encarnados, é quando esse corpo espiritual está ligado a um corpo físico. E então nós entendemos que o plano físico é esse estágio de experiência que nós precisamos atravessar. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec comenta sobre isso. Ele faz um questionamento aos espíritos se nós não poderíamos evoluir sem termos que passar pelas provas da reencarnação aqui no mundo físico. E então os espíritos respondem que sim, poderíamos evoluir, mas levaria muito mais tempo para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual. E a providência divina conhece melhor do que nós as nossas necessidades. E então as leis divinas nos proporcionam essa oportunidade de estarmos ligados ao corpo físico para que nós possamos colocar em ação a nossa capacidade
no exercício diário dessas atividades aqui no mundo, no planeta, para aprimorar conhecimentos, para aprendermos com os erros que cometemos e para reparar erros que nós já cometemos. E então é necessário, nós precisamos das coisas da matéria. Nós vimos Allan Kardec comentar nas lições anteriores a necessidade da riqueza para o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento das utilidades que a sociedade desfruta, para as facilidades que nós temos nas comunicações, no bem-estar. Nós precisamos da riqueza. Mas então, quando nós percebemos uma mensagem como essa, a gente precisa de ter um bom senso, um discernimento. Não é? Que nós realmente temos um apego exagerado a essas coisas da matéria. Especialmente ao nosso corpo, como ele está dizendo aí. Vocês só pensaram no seu corpo. Nós ainda, pela nossa condição de inferioridade, estamos num plano de provas e expiação, sonhando com a regeneração, procurando despertar em nós os valores da regeneração. Ainda estamos muito mais próximos da animalidade, muito mais ligados ao mundo primitivo, que é um mundo muito mais ainda materializado. E então existe esse embate de ideias. Será que eu preciso pensar somente nesse corpo físico? Nas coisas transitórias da matéria? Né? Será que nós temos que trabalhar só pelos prazeres? Então, a doutrina espírita, como sendo o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, vem nos esclarecer que nós temos as coisas da matéria como objetos para exercitar o nosso conhecimento, aprimorar a inteligência, burilar nossos sentimentos, nobilizar, tornar mais nobre a nossa ação em conjunto na sociedade, na família. Então, nós temos que ter o bom senso. Não nos deixar levar pelo apego imoderado às coisas transitórias, que servem somente como instrumentos. O objetivo nosso não é usar esses bens somente para nos deliciar com as facilidades que a vida material nos proporciona. Estamos vendo nesse capítulo, que tem o título Não podeis servir a Deus e a Mamon. Estamos vendo quantas colocações, quantas lições, quantas ideias, para nós aprendermos a discernir até onde nós precisamos das coisas da matéria, no plano físico. Mamon significa todas as possibilidades que nós desfrutamos no campo físico. E então, essas coisas devem ser colocadas a serviço do espírito imortal, e não o contrário.
nós, como espíritos imortais, não devemos estar sujeitos, submissos aos impulsos da materialidade. Pelo contrário, sabermos utilizar as coisas da matéria a partir do nosso corpo físico, que é o instrumento principal do nosso aprimoramento, do nosso crescimento, da nossa evolução. É esse corpo que Deus nos permite estar aqui encarnados para desenvolver nossos trabalhos, nossas atividades. Mas não nos deixar levar de uma forma insensata pelas coisas da matéria e viver somente em função do corpo físico, das coisas materiais. Por isso nós temos como objetivo maior nos espiritualizar, desenvolvendo em nós os valores morais que aprendemos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós então vamos perceber que todos passamos por essas provas, estejamos na condição de senhores, donos de uma fortuna considerável, ou estejamos na nossa vida mais simples, sujeita aos trabalhos necessários para defender o pão de cada dia. Qualquer que seja a nossa situação, nós temos que ter a precaução de não nos deixar levar por esse apego às coisas da matéria. Porque um dia nós vamos ter que deixar tudo para trás, né? Olha só a pergunta que ele deixa encerrando a mensagem. Seria esse o objetivo da existência que Deus lhes concedeu? Então, precisamos de analisar e refletir. Esse Senhor tão mimado e acariciado se tornou seu tirano, quando nós valorizamos muito mais as coisas da matéria. Valorizamos muito mais o corpo físico do que o nosso eu verdadeiro, que é o espírito imortal. Então, precisamos de ter uma batalha constante para não nos deixar vencer por esses impulsos, porque realmente ainda está muito arraigado em nós esse apego. Com as lições que Jesus traz, com a doutrina mostrando para nós o objetivo de estarmos aqui encarnados, não deixa dúvida. Mas nós não podemos ficar somente na teoria, admirando, filosofando. Temos que ter mãos à obra. Trabalhar no nosso mundo íntimo para conscientizar que o nosso objetivo é aprimorar conhecimentos, purificar sentimentos e trabalhar. Mas nós estamos vendo aqui, o objetivo: trabalhar, mas para os outros. Como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Então, esse seria o nosso objetivo maior. Trabalhar para os outros, quer dizer, oferecer o melhor que temos
para o bem-estar da coletividade. É isso? A partir daí, então, nós priorizarmos esse trabalho em favor do próximo, mas não vamos esquecer de nós, com certeza. A nossa dificuldade é colocar os nossos interesses em primeiro lugar e fazer com que predomine o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Essa é a nossa dificuldade. Então, por isso estamos tendo esse desafio. Trabalhar para os outros, oferecendo o melhor de nós. Né? Então, vamos ter sempre em mente que as oportunidades não nos faltam. Falta muitas vezes a vontade, o desejo, o desapego das coisas da matéria. Né? Mas vamos vencendo. Com a ajuda dos amigos espirituais, consultando a nossa consciência, fazendo a nossa meditação, até onde estamos exercitando a nossa capacidade, até onde nós deixamos o nosso sentimento fraterno falar mais alto nos momentos de decisão, junto ao próximo, junto das pessoas, seja quais forem essas pessoas. Não é isso? Então fica aí para nós essa primeira mensagem. E agora nós temos a mensagem de Emmanuel, que está no livro Segue-me. Livro Segue-me é autoria de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. E a psicografia é do próprio Chico Xavier. Serviço. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, diz Paulo: trabalhando para não sermos pesados a nenhum de vós. Palavras de Emmanuel. Antes de Jesus, o serviço sem dúvida constituía abjeção ou miserabilidade. Excetuadas as lides da guerra e as preocupações da governância que representavam o trabalho honroso da habilidade e da inteligência, qualquer gênero de atividade era considerado esforço inferior que deveria ser relegado aos homens cativos. O serviço punição estava em toda parte. Escravos nas letras, escravos no ensino, escravos na rotina doméstica, escravos nos espetáculos, escravos no mar, escravos no solo. Onde estivesse alguém ajudando ao próximo no uso respeitável dos braços, aí se achava um coração jungido à vontade despótica do Senhor, sem qualquer direito à própria vida. Com Jesus, porém, o trabalho começa a receber o apreço que lhe é devido. O mestre inicia o apostolado numa carpintaria singela. Em seguida, é o médico dos desamparados, sem honorários.
é o enfermeiro dos aflitos sem remuneração, o educador ativo sem recompensa. E, por fim, consagrando o concurso fraterno na máxima expressão, lava os pés aos discípulos, qual se fora deles o escravo, e não o orientador. Desde então, a terra se renova. Cada cristão, abastado ou menos favorecido, procura a posição que lhe cabe a fim de agir e ser útil, materializando o ensino do Senhor. Paulo de Tarso consome-se de fadiga no trabalho incessante, a fim de auxiliar a todos, sem ser pesado a ninguém. E de século a século, sob a inspiração do amigo celestial, o serviço é motivo de honra e merecimento, em plano cada vez mais alto, até que o homem aprenda por si mesmo a divina lição que indica por maior aquele que se fizer o servo de todos eles. Que maravilha de lição, hein, gente? Ou que maravilha de lições. Em todas as duas lições, estamos sendo convidados a refletir na importância das nossas atividades. Qual é o emprego que estamos fazendo do nosso tempo, das oportunidades de realização. Estamos vendo aí Emmanuel mostrar para nós como era a vida dos menos favorecidos antes da vinda de Jesus. Aqueles que eram subjugados nas guerras, aqueles que se tornaram presas dos tiranos, eram obrigados a trabalhar em serviço escravo. Então, esses que se tornavam escravos não tinham direito de preocupar com a sua vida. Não tinha direito. Só tinha deveres. Escravos em toda parte. Olha aí. E então, com exceção, segundo Emmanuel, com exceção dessas duas situações, as lides da guerra e as preocupações da governância. Somente essas aí é que não eram obrigações dos escravos. Somente essas aí é que eram dos senhores, dos dominadores. Mas, voltando para as nossas vidas cotidianas, os menos favorecidos eram obrigados a servir a todas as necessidades dos seus senhores. Mas com Jesus tudo mudou a perspectiva da vida aqui na Terra.
o trabalho se tornou nobilitante. O trabalho se tornou gratificante pela satisfação de estarmos realizando algo que vai nos proporcionar um amadurecimento, um aprimoramento, uma elevação. Então o próprio Jesus faz questão de dar esse exemplo. Começando pela carpintaria, onde José realizava os seus trabalhos diários. Jesus começou o seu trabalho no plano físico, nesse sentido de trabalhar na carpintaria de José. E depois ele se torna médico dos desamparados, daqueles que não tinham condições, os oprimidos, os desvalidos, enfermeiro dos aflitos. E Jesus dá esses exemplos para nós despertar a nossa consciência a esse empenho da ação em favor do próximo, aos transportes de sentimento fraterno em todas as situações da vida. Emmanuel ressalta que, consagrando o concurso fraterno na máxima expressão, olha aí, se naquela época os escravos é que desempenhavam essas tarefas de lavar os pés dos seus senhores, Jesus então cinge-se de uma toalha à moda dos escravos, para dar esse exemplo, lava os pés aos discípulos. Acredito que todos nós conhecemos essa passagem no Evangelho, no Novo Testamento. Até aquele momento em que Pedro quer colocar um obstáculo a essa ação de Jesus. Não, Senhor, jamais eu vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E então Jesus, querendo imprimir uma seriedade ainda mais profunda na lição, ele responde a Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Olha como foi contundente essa palavra de Jesus. Se você não deixar com que eu realize esse trabalho como um escravo, você não pode ser meu discípulo. Você não é o meu seguidor. E então Pedro, mais do que depressa, responde: então lava, Senhor. Lava o meu corpo, lava o meu coração, lava a minha alma. A lição naquele momento se fez marcante no coração do discípulo do Cristo. Porque é necessário nós aprendermos essa lição. A lição de lavar os pés significa de ser humilde diante das necessidades do próximo. E depois desse episódio, Jesus ainda reforça: procedei uns para com os outros, assim como eu fiz. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos.
e então a nossa necessidade de trabalhar, mas não somente pensando em tirar proveito particular, egoisticamente. O trabalho que vai favorecer a todos, especialmente os mais desvalidos, os mais necessitados. Oferecer de nós um sentimento fraterno, solidário, uma expressão que vai fazer com que o próximo se sinta amparado, unido a um irmão. O objetivo é esse. Não ser melhor que ninguém. Pelo contrário, se fazer o servo de todos. Não é? Estamos vendo aí as lições de Paulo, no seu trabalho incessante, no seu sacrifício constante. Quem conhece a história de Paulo sabe do seu enorme esforço para levar as lições do Evangelho de Jesus por onde ele passava. E ele não se tornou pesado, quer dizer, não dependeu do esforço de ninguém para a sua sobrevivência. Não tirou proveito do suor do seu próximo para sobreviver. Procurou fazer o máximo para não se tornar peso a ninguém. É um grande exemplo também para todos nós, o trabalho de Paulo de Tarso. E então Emmanuel diz aí, de século a século, sob a inspiração do amigo celestial, o serviço é motivo de honra e merecimento, em plano cada vez mais alto. Muito interessante. Olha, nós vemos a elevação que nós vamos tendo com o trabalho nesta situação de dar o melhor de nós em favor da coletividade, da sociedade, da família, das pessoas, né? Até que nós aprendamos por nós mesmos a divina lição indicada por aquele que se fizer o servo de todos, será o maior no reino dos céus. Realmente temos que nos sacrificar. Mas o sacrifício é muito mais moral, porque nós temos que renunciar ao nosso orgulho. A nossa dificuldade é justamente essa. Sacrificar ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, para fazer com que o sentimento fraterno se eleve e se exteriorize para com todas as pessoas. Vale a pena nós refletirmos nestas duas lições. O bom senso sempre presente nas lições que a doutrina espírita nos oferece. Tivemos aí no Evangelho segundo o Espiritismo a lição desse Espírito protetor, falando sobre a brevidade da vida, esta vida material que nós estamos aqui encarnados,
E vemos Emmanuel reforçando o verdadeiro objetivo desses trabalhos, dessas possibilidades que nós temos aqui no mundo físico. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, nós queremos deixar aí as reflexões da noite e como todas as lições que aprendemos ou que conhecemos no Evangelho de Jesus, nas lições da doutrina, é para nós uma referência. É a luz que irá direcionar qual caminho nós desejamos seguir. São palavras de vida eterna. E nós precisamos, juntamente com esse conhecimento, juntamente com essas lições, com essas luzes, movimentar algo da nossa capacidade, do nosso desejo. Mais uma vez, lembrando as frases, uma das frases que Jesus nos traz no seu Evangelho. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Somente entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E então, vamos refletir e perguntar à nossa consciência, ou perguntar a Deus, o nosso Pai Criador, se nós estaremos realizando esta vontade. Qual a vontade que estamos realizando? Né? E então fica aí as reflexões da noite e vamos agora para as vibrações. Aquele momento em que nós mentalizamos todas as pessoas que conhecemos ou aquelas que nos pediram preces. Temos amigas, amigos, companheiros, companheiras, em algumas situações de necessidade. Foram submetidas em cirurgias, estão em estado grave, em grande observação médica. Temos também pessoas trabalhadoras desta seara de luz, enfrentando as provações, as dificuldades. Por todas elas, vamos unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, pedindo a Jesus, que é o médico das almas, que conhece cada dor, cada desconforto, cada lágrima. Senhor Jesus, nesses momentos, unindo nossos sentimentos, nosso pensamento de confiança, sentimento de resignação diante dos desígnios do nosso Pai, as leis que nos proporcionam o nosso bem-estar
espiritual, a nossa evolução, o nosso crescimento. Queremos, Senhor, agora, que essas energias possam ser conduzidas pelas equipes de socorro do plano maior. Que eles possam levar paz e harmonia, luz e esperança aos hospitalizados, ou àqueles que estão em seus lares, lembrando dessas águas que nós deixamos para que a espiritualidade possa depositar o nosso remédio, o medicamento que nós precisamos, Senhor. Divino amigo, com muita confiança, sem querer fazer com que prevaleça a nossa vontade, mas sim a vontade do Pai, resignados e confiantes que Deus quer o melhor para nós, espíritos em aprendizado, em aprimoramento, espíritos em iluminação para a vida eterna. Divino amigo, faça-se a vontade do Pai. Mas te pedimos forças, coragem, discernimento em nossas provações, em nossas necessidades. Senhor, os irmãos que estão nas clínicas de tratamento psiquiátrico, hospícios, manicômios, o teu amor envolve cada um deles, encarnados, desencarnados, e as equipes de tratamento, médicos e enfermeiros, plano físico e plano espiritual. A misericórdia nunca nos faltou, Senhor. Gratidão, Jesus, por termos esta consciência, por sabermos desta verdade. Senhor, nós queremos envolver casas de repouso, asilos, orfanatos e creches, cadeias, presídios, penitenciárias, com a tua bênção, com o teu amparo, as energias do amor, da fraternidade, da esperança. Divino amigo, pela pátria do Evangelho, por este povo necessitado, de forças, necessitado de luz,
para as iniciativas, as decisões e os rumos do futuro da nossa nação. Para essas gerações que chegam, muita luz, discernimento. Ensina-nos, Senhor Jesus, a mantermos acesa a chama da fé, a luz imperecível do Teu Evangelho, que irá banir essas trevas que assolam, que tentam apagar o brilho dessa nação que é a pátria do Cruzeiro, assim como todas as nações em busca de vivenciar os Teus ensinamentos. O amor, o perdão, a luz, a esperança, a confiança no Pai. Sabemos, Senhor, que é uma batalha, que é uma guerra espiritual daqueles redimidos que procuram acender a luz contra aqueles ignorantes, renitentes, cristalizados na maldade. Ilumina, Senhor, cada coração, cada pensamento, que nós saibamos manter o sonho do plano de regeneração, a certeza de que a luz sempre vence. Que a Tua paz permaneça, Senhor, em todas as nações. Divino amigo, nós queremos finalizar nossos momentos com este sentimento de gratidão, de esperança renovada, pedindo pelas nossas famílias, nossos entes amados, onde estiverem, que eles recebam esta centelha divina do Teu amor. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, internautas, chegamos ao fim, renovados, energias novas, novas visões para o nosso futuro, para as nossas atividades. Queremos agradecer a companhia de todos, desejando que esse amor permaneça, que nós saibamos conservar em nosso coração esse amor, essa centelha divina que Jesus trouxe para cada um de nós. Lembrando que amanhã nós teremos o Evangelho Redivivo e amanhã começaremos o tema 3
do Evangelho Redivivo, que vai ser justamente prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem maravilhosa. Esperamos por vocês amanhã, 21 horas. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão.